depoimento pessoal. Primeiro ouve-se o autor e em seguida o réu. Então, o depoimento pessoal é o segundo ato da colheita da prova que acontece dentro de uma audiência de instrução. Professor, o juiz pode inverter, ouvir primeiro o réu e depois o autor? Não, não pode. Inclusive, isso pode ser causa de nulidade. Agora, se as partes concordarem, sim, tá? Tudo que as partes concordarem de inverter esse procedimento, está de acordo. Ah, professor, mas na prática eu devo concordar ou não? Aí vai depender do seu caso concreto, tá? É interessante para o réu sempre se manifestar depois de ter ouvido o autor, tá? Essa é a base do princípio do contraditório e da ampla defesa. Você só pode se defender daquilo que você já ouviu. Então, eu nunca recomendo que você concorde com essa inversão, salvo nos casos, por exemplo, das partes que moram em comarcas diferentes. Às vezes o réu mora do outro lado do Brasil, a audiência está acontecendo, e se você não concordar com a inversão, desculpa, se você não concordar com a inversão, a audiência vai ter que ser suspensa, porque não vai se poder ouvir o réu antes do autor. Então, olha para a peculiaridade do seu caso, veja se não vai trazer nenhum prejuízo concreto para o seu cliente. Se não trouxer, pode concordar com a inversão. Na prática, é bem difícil que essa inversão traga prejuízo, mas pode ser que você quer conhecer todas as alegações do autor para poder preparar melhor o seu cliente para um depoimento pessoal, tá bom? Agora, uma dica prática muito importante. Nunca peça o depoimento pessoal do seu próprio cliente, tá? Por quê? Porque o objetivo do depoimento pessoal é extrair a confissão da outra parte. Então, você não quer pedir o depoimento do seu cliente, porque você não quer que o seu cliente confesse. Então, onde que está isso? O Código de Processo Civil deixa nas entrelinhas que o objetivo do depoimento pessoal é extrair a confissão da parte. O objetivo não é que eu leve a parte lá para ela desabafar na frente do juiz, tá? O meu cliente. O meu cliente vai ser ouvido se a outra parte quiser, ou se o magistrado quiser. Se eu quiser falar em nome do meu cliente, eu falo por escrito. Então, erro crasso que costuma acontecer, mas que você que está assistindo nunca mais vai cometer. Nunca peça o depoimento pessoal do seu próprio cliente. Afinal de contas, você não quer extrair a confissão do seu cliente. E olha, é muito simples, às vezes, de extrair a confissão da parte. E agora, eu vou te ensinar uma dica que pode te ajudar muito a extrair a confissão da outra parte em um depoimento pessoal, tá? Com um pouquinho de astúcia, se a parte estiver mentindo, você vai conseguir extrair a confissão dela. Às vezes a parte não está nem mentindo, ela só está desconectada com aquilo que o advogado dela colocou na petição inicial. Então vamos lá, dica prática. Como extrair a confissão da parte contrária em um depoimento pessoal? Preste atenção que acho que isso pode ser transformador nas suas próximas audiências. O que você vai fazer? Antes da audiência, você vai anotar todos os detalhes da petição inicial. Vamos imaginar que você está advogando para o réu, então. Você vai anotar todos os detalhes da petição inicial, todos os detalhes de fato, todas as minúcias, tá? E vai deixar anotado, vai levar para a audiência. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei falando do acidente de trânsito, você vai anotar numa folha qual que foi a data exata do acidente, quais foram os valores exatos que o autor gastou para consertar o carro, qual que foi o endereço da oficina que ele levou, né, se ele declarou isso na inicial ou se ele juntou um documento, qual que é o nome do proprietário da oficina, quantos dias durou o conserto, se ele pagou em cheque ou pagou em dinheiro. Veja, eu estou te ensinando a anotar todos os detalhes que estão lá na petição inicial. Por quê? Porque na hora do depoimento pessoal, na hora que você pedir e começar a fazer as perguntas para o autor no depoimento pessoal, você vai perguntar para ele todos esses detalhes. Se um desses detalhes for mentiroso, aí a casa vai começar a cair, porque ele não vai se lembrar da mentira. Dificilmente quem mente guarda detalhes. A pessoa guarda a parte geral da mentira. Ela vai falar que levou o carro para conserto, mas ela não vai se lembrar quantos dias o carro ficou lá, não vai se lembrar o valor exato. E cada contradição que você conseguir apontar no depoimento pessoal, você consegue com isso plantar uma pulga atrás da orelha do magistrado. Imagina, você anotou esses 10 itens que eu acabei de te mencionar nesse caso hipotético, né? Data do acidente, quantos dias o carro ficou parado, valor do conserto, e aí você está perguntando lá, oralmente no depoimento pessoal do autor, e esses 3 pontos não batem com aquilo que ele colocou na inicial.
Você não vai falar nada, você simplesmente vai dando mais corda para ele se enforcar. No momento das alegações finais, você vai apontar contradição por contradição, tá? E aí o juiz, olha, se ele coloca uma coisa na inicial e pessoalmente ele fala outra, ele está tentando me enganar. A inclinação do juiz, obviamente, vai ser para a improcedência do pedido, tá? Ou, no mínimo, o juiz vai aumentar o olho dele para olhar com mais detalhes todas as provas produzidas. Vamos continuar, então. Agora você sabe, então, anota todos os detalhes que foram colocados na petição inicial e no depoimento pessoal você vai fazer as perguntas sobre esses detalhes. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Você vai fazer pergunta de forma indireta. Você nunca deve perguntar, isso também vale para testemunha, você nunca deve perguntar diretamente aquela resposta que você quer. Tá? Por exemplo, se você quer saber quantos dias o carro ficou na oficina, já que ele disse que ele ficou sem carro por conta do acidente, você não vai perguntar para ele quantos dias o senhor ficou sem carro. Você vai perguntar indiretamente. Tá? Depois desse acidente, o senhor teve que pegar Uber durante algum tempo, teve que pegar carona, mais ou menos por quanto tempo? E aí ele vai falar, por uma semana. E aí lá na inicial, ele está dizendo que o carro ficou no conserto durante 3 dias. Veja, você não perguntou diretamente para ele quantos dias o carro dele ficou no conserto. Você indiretamente perguntou para ele através da pergunta de se ele precisou de carona, se ele precisou pegar o Uber por conta da indisponibilidade do carro dele. Veja, a técnica de perguntar indiretamente faz com que você coloque em situação delicada a pessoa que está sendo ouvida. E a pessoa que está sendo ouvida geralmente está nervosa, tá? Já está preocupada se ela está falando alguma inverdade, ela está preocupada de sair de lá presa. Tá? Você sabe que a parte ela pode mentir, mas a parte não necessariamente sabe disso. Então ela fica com receio de estar falseando a verdade. Então, dica 1. Para extrair a confissão, anote todos os detalhes da petição, seja inicial, seja contestação. Dica 2. Sobre esses detalhes você vai perguntar para a parte indiretamente. E aí é no seu caso concreto que você vai descobrir. Tá bom? Isso funciona assustadoramente em depoimento pessoal e funciona muito também na oitiva de testemunho, tá bom? Olha, por que isso funciona? Porque nem sempre os advogados falam para o cliente dos detalhes que ele colocou na petição inicial. Eu vejo muito isso acontecer quando se pede dano moral. Você vai lá na petição inicial e o advogado pediu R$50 mil de dano moral. E aí, em depoimento pessoal, eu costumo perguntar para a parte, olha, o senhor se sentiu moralmente atingido por esse fato? Me senti sim. E o que o senhor acha? Qual seria um valor que o senhor ia se sentir reconfortável? O senhor ia se sentir realmente indenizado por esses fatos? Aí ele pensa e fala, R$10 mil. Pronto, contradição. A inicial o advogado colocou 50 e a própria parte pede 10. Então, você precisa olhar esses detalhes e perguntar esses detalhes no depoimento pessoal, porque geralmente vai haver contradição. E você que está assistindo essa aula já sabe. Sempre antes da audiência de instrução, você vai sentar com o seu cliente e vai mencionar para ele todos os detalhes que estão na petição inicial e que estão na contestação. Para quê? Para evitar a aplicação dessa técnica pelo seu adversário. Tá bom? Veja que legal, vocês que estão se esforçando, estudando, vão conseguir na sua próxima audiência já aplicar uma dica prática. Mas olha, aplique, não adianta só ficar com ela no conhecimento, tá bom?